racista, Portugal é racista. Olá malta, tudo porreiro? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Política Estraga Tudo. A minha ideia original depois do vídeo anterior era de pegar noutro artigo da mesma jornalista, mas para isto tinha de pagar ao público para continuar a ler a borrada que segundo eles era uma arma contra a ignorância. Ok, não vou pagar dinheiro para ouvir propaganda. Depois de alguma pesquisa encontrei um artigo da SIC que me pareceu mais interessante, visto que abrangia várias áreas da sociedade portuguesa ao mesmo tempo. Se não viram o vídeo anterior, sugiro que o façam, já que vou abranger alguns tópicos e temas que foram abordados e devidamente definidos nesse vídeo. Tal como sempre, vou fazer referência a vários artigos e vídeos cujos links estão todos na descrição. Vamos a isto. O artigo é 16 números da desigualdade racial em Portugal. Ora, antes de começar, convém definir umas palavras-chave: racismo, discriminação, desigualdade racial e racismo estrutural. As palavras têm significado. Quando acusamos um país inteiro de racismo, convém pelo menos saber o que é que estamos a dizer exatamente. De acordo com o dicionário, racismo é teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país ou região, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria, atitude ou comportamento sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas com base na sua origem étnica ou racial, em particular quando pertence a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. Discriminação é o tratamento de forma desigual ou injusto dado a uma pessoa ou grupo. Se classificarmos o grupo de acordo com a raça, temos discriminação racial. Desigualdade racial é, tal como o nome indica, um desequilíbrio mensurável entre membros de raças diferentes. Isto pode manifestar-se como, por exemplo, em desigualdade de oportunidades. Partindo daqui, podemos definir racismo estrutural, isto é, quando é o Estado que limita e condiciona o acesso a oportunidades, usando como critério de exclusão a raça ou etnia do grupo. Um bom exemplo de existência de racismo estrutural são as leis de Nuremberg, que extraíram a cidadania alemã a judeus alemães. Desprovidos de cidadania, deixaram de estar protegidos pelo Estado alemão, podendo assim ser alvo de maior discriminação patrocinada pelo regime. Agora que temos tudo definido, vamos ao artigo. Uma citação do artigo aponta ao seguinte: selecionámos 16 factos que demonstram que o racismo estrutural em Portugal é uma realidade. Para demonstrar isto, os autores, 2 alunos e uma professora auxiliar, recorreram a vários artigos da União Europeia, dados do Instituto Nacional de Estatística e a um artigo publicado por investigadores do ISCTE. Deve ser bom, então, tem boas referências para suportar as informações que aí vêm. Yes, science! O objetivo destes factos é mostrar que existe, de acordo com o título do artigo, desigualdade racial em Portugal e que, de acordo com a citação, que esta desigualdade racial é patrocinada pelo Estado ou sociedade portuguesa. Vamos aos factos. Vamos aos factos, eu vou-te dizer tudo, seu racista. 80% dos alunos PALOP são encaminhados para o ensino profissional no secundário. A palavra-chave nesta citação que pode apontar para a existência de um racismo estrutural é encaminhados, implicando a existência de uma seleção racial que é feita no acesso ao ensino secundário e, na ótica dos autores, esta seleção é feita pelo Estado. A referência que pretende justificar esta declaração é um artigo escrito por investigadores de Sociologia do ISCTE. Tal como vimos no vídeo anterior, este argumento sofre do mesmo problema. Os grupos não estão devidamente separados para este tipo de comparação, visto que há palopes que são brancos e há cidadãos portugueses que são negros. O próprio artigo que é usado como referência faz esta observação. Passo a citar: a única informação disponível para a operacionalização ou aproximação analítica à origem étnica ou nacional é a nacionalidade dos estudantes. Não se dispõe de dados quanto à naturalidade do próprio e dos pais, nem de dados relativos à origem étnico-racial. Esse facto impossibilita a sinalização dos afrodescendentes de nacionalidade portuguesa, que serão uma parte importante do grupo que se pretende analisar. Vamos ver os números. Segundo o artigo, autóctones são jovens cujos eles próprios e os pais têm naturalidade portuguesa, ou seja, há negros neste grupo. Este gráfico permite ver que 41% dos autóctones concluiu o ensino secundário face a 33% dos afrodescendentes. O segundo gráfico do artigo mostra um facto também interessante que o artigo menciona. Passo a citar: fica evidente que para os afrodescendentes nascidos em Portugal, os níveis de acesso ao ensino superior são marcadamente superiores e têm vindo a aumentar face aos afrodescendentes nascidos nos PALOP. Como podemos ver, não existe uma discriminação racial nestes números, porque apesar de haver mais afrodescendentes nascidos dos PALOP no ensino profissional, a taxa de acesso ao ensino superior para os afrodescendentes nascidos em Portugal é marcadamente superior, mostrando que não existe um processo de seleção racial. Não se pode concluir racismo tanto pela natureza dos grupos como pelos números que são apresentados. No entanto, podemos concluir que existe um problema social. Ainda vamos no primeiro e nota-se logo que esta malta não é o artigo que usam. Ok. 5 vezes menos afrodescendentes de origem cabo-verdiana, guineense e santomense acedem ao ensino superior, comparando com os portugueses. Este facto é verdadeiro no artigo, mas é falso na demonstração de racismo, já que jovens angolanos e moçambicanos da mesma raça apresentam níveis 3 a 5 vezes mais altos do que as comunidades referidas. O problema passa então a ser social e não racial. Chama-se a isto escolher o pior fruto da árvore e dizer que todos os frutos são maus. 91% dos jovens ciganos em Portugal abandonam o ensino e formação precocemente.
O ensino em Portugal é obrigatório até ao secundário, independentemente da raça ou etnia. Este ponto faz referência ao inquérito da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais. O argumento apresentado é retirado deste gráfico, mas antes do gráfico lê-se o seguinte: os jovens que abandonam precocemente a escola são pessoas com 18 a 24 anos que concluíram no máximo o terceiro ciclo do ensino básico e não seguiram os estudos ou formação complementares. Ou seja, são jovens maiores de idade que optaram por não seguir em frente com os estudos. Foi forçado, nada indica. Foi por racismo, nada o indica. O ensino apenas é obrigatório até aos 18 anos. A partir desta idade, o jovem pode tomar as suas decisões. Tudo indica que os motivos são sociais, não são raciais, visto que o mesmo inquérito mostra que 90% das crianças e jovens ciganos que têm idade para estar na escola estão na escola. Vocês leram os artigos? Ok. 69% dos ciganos portugueses com mais de 45 anos não concluiu o ensino formal. Esta frase é retirada do seguinte gráfico. É verdade, mas este problema não se verifica nas camadas mais jovens, já que apenas 17% dos ciganos entre os 25 e os 44 anos não têm ensino formal, passando para 2% entre os 16 e os 24. Com o passar do tempo, este número tem vindo a diminuir e não a aumentar, mostrando que aos poucos a proporção de ciganos sem qualquer nível de ensino vai diminuindo. O problema é social, não é racial. Mais uma vez, não podem escolher o pior fruto da árvore e dizer que todos são maus. 27,5% de ciganos portugueses vivem em barracas ou tendas. Sim, mas os restantes 72,5% não vivem em barracas ou tendas. Os motivos são sociais, não são raciais. É preciso ter em conta que algumas comunidades ciganas em Portugal são nomádicas. Um dos desafios que alguns municípios têm encontrado é precisamente convencer estas comunidades nomádicas a deixarem de o ser. 7 vezes mais pessoas com nacionalidade dos PALOP vivem em alojamentos rudimentares. 7 vezes mais do que o quê? O que é um alojamento rudimentar? Há palopes que são brancos, há cidadãos portugueses que são negros. Não há forma de concluir racismo a partir disto. 29% dos afrodescendentes vivem em Portugal em situação de carência habitacional. A média europeia é de 5%. Este ponto faz referência a um inquérito sobre a discriminação na União Europeia. You serious? Estes senhores copiaram o número errado. Em Portugal é 21, não é 29, que é o caso de Malta. Percebe-se, não é? Um é MT, o outro é PT. A letra T é que baralha. 5% não é a média europeia, é a média da população geral do país de acordo com a Eurostat. A média do grupo é 12%. Isto está escrito no cabeçalho do gráfico. Como é que é possível? Uma coisa seria enganarem-se apenas no número. Não, enganaram-se em toda a interpretação do gráfico. Está tudo no cabeçalho. Estive 5 minutos a olhar para o gráfico e percebi tudo. Esta malta está a tirar o curso de Sociologia e nem sabe ler gráficos, que é essencialmente a profissão deles. Esta professora tinha apenas uma coisa para fazer com os seus alunos: compilar dados de vários artigos num artigo jornalístico. Mais nada. Nem se deu ao trabalho de confirmar os dados. Provavelmente os designers gráficos da SIC perderam mais tempo a fazer os desenhos do que estes autores a pesquisar. Cabada de analfabetos funcionais. Estão a insinuar que Portugal tem racismo estrutural. Algo que é bastante grave e deve ser devidamente investigado e levado a sério, dadas as implicações que acarreta. E nem se dão ao trabalho de confirmar bem os dados. Vocês nem para copiar são bons. Que incompetência, meu Deus. Enfim, 79%, 8 em cada 10 dos afrodescendentes em Portugal vivem em condições que não satisfazem os critérios deste ponto. O problema é social, não é racial. Aprende a ler. Ok. O dobro das pessoas com a nacionalidade dos PALOP está no desemprego. Este ponto faz referência a dados do INE, mas não especifica quais são. Sem os dados não consigo concluir nada. No entanto, ao contrário desta malta, eu li todos os artigos que eles usam como referência e tenho números que mostram outro cenário interessante. 76% dos afrodescendentes em Portugal está a trabalhar, mais 5% que a população geral. Portanto, mesmo que haja mais no desemprego, também há mais a trabalhar que os cidadãos portugueses brancos e negros. 26% dos afrodescendentes trabalham em profissões pouco qualificadas que normalmente exigem esforço físico. Isto é escravatura! Por outras palavras, 26% dos afrodescendentes trabalham nas obras. Ok? A ausência de racismo seria então não haver negros a trabalhar nas obras? Ou seja, apenas os brancos podem trabalhar nas obras. Portanto, o Estado deve proibir os negros de poder trabalhar nas obras, mesmo que eles queiram e não tenham alternativa de trabalho? 74% dos afrodescendentes, isto é, a maioria, não trabalha em profissões pouco qualificadas. No Alentejo, onde a maioria da população é branca, uma boa parte da população trabalha em profissões que exigem esforço físico. Isto é, plantar batatas. Isto não quer dizer nada. 74% dos ciganos portugueses têm grandes dificuldades de subsistência.
De acordo com o segundo inquérito sobre as minorias e discriminação na União Europeia, sim, 74% vivem em situação de carência, mas isto é mais por motivos sociais do que por motivos de racismo estrutural. Não é o Estado que o está a proibir de estudar e, como já vimos, também não é o Estado que o está a proibir de trabalhar. A solução política para isto seria dar apoios financeiros a estas populações, algo que já é feito. À RSI, à taxa social de energia, há inúmeros apoios a que esta população tem acesso. Racismo estrutural seria o Estado português não conceder acesso à RSI, dada a etnia do grupo. Oh meu Deus, 80% das queixas por discriminação na educação, habitação e forças de segurança feitas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial foram arquivadas entre 2006 e 2016. Esta argumentação não tem significado nenhum. 80% das queixas foram apresentadas entre 2006 e 2016. Portanto, entre 2017 e 2020 houve menos queixas? Qual é o número de queixas nos outros anos? Se houve 100 queixas entre 2000 e 2020 e 80 foram feitas entre 2006 e 2016, isto são 80%, mas continua a ser apenas 80. Qual é o número total de queixas apresentadas? Não dizem. Não se preocupem, eu li os artigos todos, ao contrário desta malta, e tenho outros dados que têm origem em artigos que estes autores usam como referência, o inquérito da UE. Este mostra que apenas 7% dos afrodescendentes inquiridos em Portugal foi vítima de interpelação policial, com percepção de motivos raciais nos 5 anos anteriores ao inquérito. Ou seja, apenas 7% dos inquiridos acham que foram abordados pela polícia por motivos raciais. Palavra-chave é acham. 82% dos inquiridos não foi interpelada pela polícia, e dos 12% que foram interpelados dizem que foi por motivos não racistas. Se assumirmos que dos 7% que foram abordados por motivos raciais todos apresentaram queixa, então uma parte das queixas entre 2006 e 2011 são deste grupo. Estes números levam a induzir que o número de queixas em proporção com o número de negros deverá ser muito baixo. 10 vezes mais cidadãos dos PALOP com mais de 16 anos estão presos em Portugal, em comparação com o número de portugueses. Um em cada 736. Estão todos na cadeia. Este ponto foi tema do vídeo anterior, portanto se não viram, recomendo vivamente que o vão ver. Because again, science bitch. 6,8% dos reclusos africanos têm pena máxima contra apenas 3% dos portugueses. Nos 3% dos reclusos portugueses há negros que têm pena máxima, portanto, mais uma vez, este facto para aquilo que pretende mostrar é inválido. Só faltam 3, estamos quase lá. Até aqui já deu para perceber que esta compilação de factos não tem qualquer fundamentação. Aliás, os autores nem se deram ao trabalho de explicar os números, apenas dizem: Estes são os factos. Portugal é racista. Desliga o cérebro, seu racista. Okay. 55% dos portugueses manifestam alguma forma de racismo, ou seja, consideram que existem raças naturalmente mais inteligentes e trabalhadoras do que outras, e culturas naturalmente mais civilizadas do que outras. Oh meu Deus, somos todos racistas! Este resultado vem do European Social Survey. A uma amostra aleatória de 1055 portugueses, negros incluídos, foram colocadas 3 perguntas. Acha que existem grupos étnicos ou raciais por natureza mais inteligentes? Acha que existem grupos étnicos ou raciais por natureza mais trabalhadores? Acha que há culturas mais civilizadas do que outras? 62% dos inquiridos responderam que sim a pelo menos uma pergunta. E isto, segundo o inquérito, leva a concluir que a mesma proporção da sociedade portuguesa manifesta racismo. Ou seja, achar que há culturas mais civilizadas do que outras é um sinal de racismo? Posso dizer que uma cultura que considera normal a prática de mutilação genital de mulheres é tão civilizada como a nossa? Posso dizer que uma cultura que proíbe e condena a prática da homossexualidade é tão civilizada como a nossa? Meu Deus. A lógica por trás desta pergunta é errada. Ao responder que há culturas mais civilizadas do que outras, isto implica que há raças superiores a outras. Uma coisa nada tem a ver com a outra, já que pode haver duas culturas onde a raça e a etnia são as mesmas. No entanto, se usarmos como critério de medida a proteção dos direitos humanos, uma é obviamente mais civilizada que a outra. Irão versus Arábia Saudita, China versus Taiwan, Coreia do Norte versus Coreia do Sul. 39% dos inquiridos estava de acordo com a primeira pergunta. Isto sim pode ser indicativo de um preconceito racista. No entanto, quando separamos os grupos, observamos que a população mais educada e mais jovem respondeu que não. O que é que isto diz dos negros que participaram no inquérito? Bom, Chiu, já vou falar contigo, aguarda a tua vez. Quero notar o seguinte: a manifestação de pensamentos racistas e prática de racismo são coisas diferentes. Racismo estrutural implica necessariamente a execução de pensamentos racistas pelo Estado. 39% é um número elevado e torna-se necessária alguma educação. Mas o número de inquiridos é apenas 1055. A dimensão da amostra corresponde a apenas 0,01% da sociedade portuguesa. Daqui a concluir que 39% dos 10 milhões de portugueses são racistas é um salto numérico muito grande para dar valor à estatística. Independentemente disto, não se combatem pensamentos com políticas, combatem-se práticas com políticas. Os pensamentos moldam-se com a educação. Como o objetivo do artigo é provar que existe racismo estrutural, isto é, a prática de segregação e limitação de oportunidades patrocinada pelo Estado, este facto não é válido para o que pretende demonstrar. 71% dos portugueses
portugueses apresentam um viés pró-branco, isto é, associam sentimentos positivos a pessoas brancas de forma mais automática do que a pessoas negras. A ideia por trás deste argumento é que se há um viés para o branco, então é porque há racismo estrutural. É engraçado que em países africanos estes mesmos estudos indicam que há um viés para o negro. Isto mostra que esses países são racistas? Bom, Tem calma, ainda não. 71% apenas apresentam um viés para o branco, de forma mais automática do que a pessoas negras. Isto não significa que atribuam pensamentos negativos a pessoas negras. É por causa do Estado que isto acontece. É o Estado que diz às pessoas o que pensar. Graças a Deus que ainda não chegamos a esse ponto. Este argumento não mostra de forma alguma que existe um racismo estrutural. 52% dos portugueses acredita que em Portugal há menos discriminação étnico-racial do que nos outros países da Europa. O que é que isto tem a ver com a existência de racismo estrutural? O objetivo deste argumento é fazer uma espécie de inversão lógica. Como a maioria dos portugueses acredita que Portugal não é tão racista como os outros países, então conclui-se que existe racismo estrutural em Portugal. Que? Isto não faz sentido nenhum. Uma porção da população acredita que o homem foi à Lua, logo o homem não foi à Lua. Para aquilo que o argumento pretende mostrar, isto é, a existência de racismo estrutural em Portugal, este argumento não faz sentido nenhum. Portanto, os 16 factos que, segundo os autores, mostram que o racismo estrutural em Portugal é uma realidade, vimos que não só não sabem copiar e ler, como também não se deram ao trabalho de compreender os números. A maioria das discrepâncias não podem ser atribuídas à desigualdade racial, já que não existem dados concretos que permitam separar devidamente os portugueses brancos dos portugueses negros. Estamos sempre a bater no eterno problema da recolha de dados, que um governo de esquerda há já 6 anos, com apoio maioritário no Parlamento, de partidos que acusam o país de ser racista, como a Ministra da Justiça negra, ainda não resolveu. Se todos se queixam de falta de dados, porque é que não legalizam a sua recolha? Em vez disso, fazem artigos e estudos reconhecidamente mal feitos que, apesar de toda a manipulação, diarreia matemática e falta de lógica, provam sem qualquer sombra de dúvida que Portugal é racista. Que vergonha! Se não consegues provar que há racismo, então manipula para que haja. Depois temos canais de televisão que são pagos com os nossos impostos a passar esta propaganda e ao fim do dia têm a lata de dizer que são os agentes da verdade. Os números que vimos apenas indicam que existem problemas sociais. Mas espera, a razão pela qual estes problemas sociais existem é por causa de racismo? Como? Já que no grupo que não sofre essa desigualdade também existem pessoas da mesma etnia e raça. Se compararmos os cidadãos ciganos com o resto dos portugueses e dissermos que a razão pela qual 74% dos ciganos que vivem em situação de carência é por causa de racismo, então estamos a dizer que não só os cidadãos brancos portugueses são racistas, como os cidadãos negros portugueses também são racistas. bom, não há racismo, e eu aqui vou discutir este conceito do ponto de vista científico. O racismo não existe de negros para brancos. Ai meu Deus, a diarreia verbal. Toma um Imodium e ouve o que tenho para te dizer, ok? Em primeiro lugar, racismo não é unidirecional. Dizer que os negros não têm capacidade de discriminar implica que apenas os brancos têm essa capacidade de racionalização, porque a concentração melanina é mais baixa, implicando então que os negros são objetivamente diferentes dos brancos. Isto por si só é um pensamento racista. Todos temos o mesmo cérebro, todos temos o mesmo sangue, todos temos a mesma capacidade intelectual, todos temos a mesma capacidade para fazer o bem ou o mal. Porque o racismo é um sistema político e económico. O racismo não é um sistema político e económico, tal como vimos na definição. É uma atitude ou comportamento. Racismo estrutural é um sistema político e económico, onde é o Estado que discrimina. Uma coisa é o indivíduo discriminar, outra é o Estado discriminar. Para quem fala em ignorância, não sabe distinguir coisas diferentes. Não é uma atitude interpessoal. Ai meu Deus, os meus neurónios. Se racismo não é uma atitude interpessoal, como é que classificas isto? O racismo não existe de negros para brancos. O racismo não existe de... Stop it. Get some help. Pode haver comportamentos racistas por parte de indivíduos independentemente da sua cor de pele, religião, sexo, género, etc. Porque ao fim e ao cabo somos todos iguais, apenas temos interesses diferentes. Dizer que a única razão pela qual existe racismo é porque existe um sistema político que o patrocina é um contrassenso, visto que quem constrói o sistema político é o povo e a ideologia base desse sistema político depende da cultura desse povo. Não é possível ter um sistema económico e político racista sem que haja uma manifestação popular maioritária dessa cultura ideológica. Um negro não tem o privilégio, não é? Nem tem todo o poder cultural, económico e político para oprimir
um branco, como tem um branco para oprimir um negro. O genocídio de Ruanda foi um ato de racismo de negros contra negros de etnia diferente. 500 a 600 mil pessoas de etnia Tutsi foram mortas por negros, liderados por um regime liderado por negros. O governo do Zimbábue, em 2000, procedeu com a captura de terras que pertenciam a brancos. A África do Sul, em 2017, expropriou terras de brancos. Dizer que o racismo só se pode manifestar na classe que está no poder para a classe que não está, implica dizer que o racismo é um conflito entre classes, quando não. É um conflito entre grupos de raças ou etnias diferentes transversais a essas classes. Quando um grupo que é racista ocupa a classe de poder, aí sim temos um sistema de poder racista. Vimos isto em Ruanda, vimos isto na Alemanha, vimos isto na União Soviética e ainda hoje vemos isto na China com os muçulmanos de etnia iugur. É o sistema, é o país que é racista. Portugal é racista, Portugal é racista, Portugal é racista, Portugal é racista. Temos um primeiro-ministro de descendência indiana e temos uma ministra da Justiça negra, que segundo esta senhora são racistas, porque estão a governar um país que é racista. Mas espera, a ministra da Justiça, segundo esta senhora, não pode ser racista, mas o sistema pelo qual ela é responsável já é. Não percebo, ela bateu com a cabeça em algum sítio? Estamos aqui a falar de ignorância. Sugiro que pense antes de pensar no que vai dizer. Há pessoas racistas em Portugal? Sim. Isso torna todo o país racista? Não. Se existe racismo institucional, então faça um esforço maior para o mostrar. Não é com vergonhas destas, onde 2 alunos e uma professora nem se dão ao trabalho de confirmar ou compreender os números e selecionam apenas os mais convenientes na esperança de que ninguém vá confirmar as contas. Se berram um lobo, muitas vezes quando não existe, arriscam-se a perder o rebanho porque já ninguém acredita em vocês. Bem, graças a Deus chegámos ao fim. Espero que tenham gostado e espero ter elucidado algumas mentes. Quero aproveitar para deixar um pequeno agradecimento aos 214 subscritores deste canal. Muito obrigado. Quero também propor o seguinte. Tal como disse numa parte do vídeo, ao contrário daquilo que Ana Gomes pensa, os pensamentos não se combatem com políticas, moldam-se com a educação. E quer contribuir para isto de alguma forma. Portanto, quero anunciar que quando este canal chegar aos 1000 subscritores, vou oferecer e enviar um livro a um de vocês. Tenho 5 em mente. Logo se vê. Idealmente ofereci aos 1000, eu sei, mas a carga fiscal não permite. Grão a grão enche a galinha ao papo. Portanto, vamos a isto. Se gostaram, cliquem em gosto, deixem um comentário, subscrevam se quiserem, portem-se bem e pronto, malta. Até à próxima. Stop it. Get some help.